1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Verso de número 1. Amém? Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fazer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Amém. E uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós estamos celebrando, a ceia do fortalecimento. Todo último domingo do mês, nós celebramos a ceia do fortalecimento. E o texto que nós acabamos de ler é onde está baseado esta celebração que nós fazemos todo o último domingo do mês. A ceia do fortalecimento. Porque a Bíblia nos mostra que o profeta Elias, ele foi fortalecido comendo um pedaço de pão e bebendo um pouco de água, uma botija de água, como o texto sagrado diz. Só que nós temos que voltar atrás, um pouco no texto atrás, o que levou Elias, este homem, a ser fortalecido, a ser renovado, para que ele continuasse a sua caminhada. A Bíblia diz que houve uma aliança em Israel, uma aliança aonde não agradou ao Senhor, porque existem alianças que agradam a Deus e existem alianças que não agradam a Deus. E a aliança que não agrada a Deus é aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, que aquele que se constitui, que se faz amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Porque muitas amizades que nós temos podem ser benéficas ou prejudiciais. É por isso que nós temos que selecionar, escolher bem as nossas companhias. O apóstolo, mesmo o apóstolo Paulo, ele diz que as más companhias corrompem, destroem
Então a Bíblia diz que foi feita uma aliança que não agradou a Deus. A Bíblia diz que o rei Acabe, um homem que foi levantado para ser o representante de Deus na terra, um homem que levaria o povo também a cultuar esse Deus Todo-Poderoso, porque quando se tem a ideia de quando se levanta um rei, principalmente nos filmes que nós vemos por aí, se levanta um rei, como não é diferente na Bíblia Sagrada, se levanta um rei para que ele governe aquele povo, para que ele, enfim, seja uma espécie de presidente daquele povo. Mas só que se tratando da Bíblia Sagrada, se tratando desses reis que Deus levantava, que Deus mandava lá os profetas e lá ungir esses reis como os reis de Israel, eles eram ungidos não apenas para estar à frente, para liderar o povo, mas para ser também um rei que se assentasse no trono, mas que ele colocasse, enfim, entendesse que ele era apenas um servo de Deus naquele lugar, que ele era um representante de Deus, não apenas um representante do povo, mas ele era um representante de Deus. Ele tinha a incumbência de não apenas presidir aquele povo, mas também de levar aquele povo a ter comunhão com Deus. É por isso que quando Saul se levanta, a Bíblia fala que Saul ele começa muito bem, mas de repente ele começa a desobedecer. E a Bíblia diz então que Deus decide o quê? Colocar um outro rei no lugar dele. E o próprio Deus diz: olha, eu já escolhi, já preparei, escolhi um homem segundo o meu coração para colocar como o novo rei de Israel. Porque o próprio Deus falou com Samuel: Samuel, eu já rejeitei Saul para reinar sobre o meu povo. Porque Saul era um homem que não obedecia a Deus. Saul era um homem que fazia as coisas da cabeça dele, da maneira que ele achava prover. Só que a Bíblia diz que um dia ele até fez um sacrifício, porque naquela época se matava alguns animais e se oferecia ao Senhor. E ele chegou a fazer isso. Alguém falou: nossa, que atitude! Matou um animal, consagrou ali, ofereceu um sacrifício a Deus. Mas a Bíblia fala de dois sacrifícios: o sacrifício agradável e o sacrifício de tolo. E o sacrifício de Saul foi um sacrifício de tolo. Por que foi de tolo? Porque ele fez um sacrifício debaixo da obediência. Então entenda uma coisa: todo sacrifício que é feito, tudo aquilo que é feito em prol de sacrifício em questão às coisas de Deus, se não tiver obediência, é sacrifício de tolo. E foi isso que Saul fez. Fez um sacrifício achando que ia agradar a Deus, achando que ia comprar, a comunhão com Deus, mas estava em desobediência, a ponto do próprio Deus virar para Samuel e dizer: Samuel, diga para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. E ele fala que a desobediência é comparado ao pecado de feitiçaria. Ele se rebelou contra o Senhor. Aí a Bíblia diz então que Davi é levantado. E Davi então traz de volta a presença de Deus para o meio do povo. Então Saul, o rei Acabe, ele foi levantado com essa incumbência. Só que a Bíblia deixa claro, no começo deste texto, propriamente no capítulo 18, a Bíblia fala que Acabe, este rei, ele fez pior do que os reis que vieram antes dele. Se os outros fizeram o que era ruim diante dos olhos do Senhor, os que vieram antes, os que vieram depois de Davi, se aqueles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, a Bíblia diz que Acabe superou eles. Acabe fez pior. Além de Acabe desobedecer a Deus, a Bíblia diz que Acabe fez uma aliança que não agradou a Deus. Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. Primeiro, ela não servia ao Senhor. E segundo, ela era assim com Satanás. Porque a Bíblia diz que ela servia a outros deuses.
ela adorava a outros deuses. O culto que ela prestava ao Deus dela envolvia prostituição. O culto que ela prestava a Deus envolvia abominações diante dos olhos do Senhor. Então a Bíblia diz que Acabe se casa com ela e automaticamente, e isso é fato, quando o homem se casa, quando o homem se une à sua mulher, por isso que a Bíblia diz que quando o homem se une à sua mulher, os dois serão um só. Só que a Bíblia fala, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então ele vai seguir a vida dele. Só que a Bíblia deixa claro que o homem ele é o cabeça. Então a mulher ela vai seguir o homem. Essa é a regra. Existe exceção, pastor? Existe. Mas não é regra. Exceção é algo assim, esporádico, que pode vir a acontecer. Mas a regra é a mulher seguir o homem, que ele é o cabeça. Só que a Bíblia diz que ao invés da mulher que não temia a Deus ser ali uma auxiliadora, ser uma ajudadora, a Bíblia diz que ela é que era o cabeça. Ela que governava através deste pamonha chamado Acabe. Ele era o rei de Israel. E a Bíblia diz que quando ele casa com ela, ela vem para Israel. Só que ela não vem sozinha. A Bíblia diz que ela vem, ela traz a sua parentela, ela traz os seus costumes, ela traz os seus seguidores e vão todos residir em Israel. Então ela traz a estátua do Deus que ela servia e coloca na entrada de Israel. Ela traz o pseudo-deus dela para Israel. Ela traz a cultura dela, ela traz a crença dela para Israel. E aquilo começou a trazer um sério transtorno em Israel. A Bíblia diz que o povo ficou dividido, porque uma hora eles adoravam o Deus de Acabe, que na verdade Acabe, como eu disse, é um pamonha que também se voltou para o Deus da esposa dele. A Bíblia diz então que o povo ficou dividido. Uma hora eles adoravam a Deus, outra hora eles adoravam a Baal. Uma hora eles dobravam os joelhos e pediam a luz de Deus, pediam o favor de Deus, mas uma hora acendiam uma vela para Baal, e a Bíblia diz que eles beijavam os pés da estátua de Baal. Era isso que a Bíblia relata. Então o povo ficou o quê? Dividido entre duas crenças em um só lugar, adorando a dois deuses, mas na verdade só existe um que é verdadeiro, e a Bíblia diz que esse Deus que é verdadeiro, ele não divide a glória dele com ninguém. Então Deus viu aquela situação, o povo dividido, uma hora busca ele, outra hora esse Deus que não é Deus, que é apenas uma estátua, que era Baal. A Bíblia diz então que Deus envia o profeta Elias até Israel. Vem Elias então, e Elias já tinha chegado em Israel e ele profetizou, disse: olha, segundo a minha palavra, tão certo como vive o Senhor, não vai chover em Israel. E a Bíblia diz que ficou 3 anos e meio sem chover em Israel. E depois que ele orou, a Bíblia diz que ele vai para outras terras. Deus envia ele para o ribeiro de Querite, e ali então Deus sustenta ele. A Bíblia diz então que depois de tudo isso, Deus manda ele voltar para Israel, para trazer aquele povo de volta para Deus, porque o rei Acabe estava afastando aquele povo da comunhão com Deus. A Bíblia diz que quando Acabe avista Elias, ele diz: olha, você é perturbador de Israel. A Bíblia diz que Elias olha para ele e diz: olha, o perturbador é você e a casa do seu pai. Aí Elias olha para ele e diz: olha, vamos fazer um negócio. Vamos reunir todo mundo lá no Monte Horebe, no Monte Carmelo. A Bíblia diz que Acabe então tudo bem. Reuniu todo mundo.
e pode trazer os profetas de Baal e os profetas de Azera. 850 profetas que vieram, né, lá da cultura de Jezabel. 850 profetas. Só que lá atrás, a Bíblia diz que ela tinha mandado matar todos os profetas do Senhor. E mandou matar, e matou mesmo. Matou todos os profetas do Senhor. E aqueles que não morreram, a Bíblia diz que eles se assentaram na mesa dela. Ou seja, se filiaram, se uniram a ela. A Bíblia diz que Deus vendo aqui, então Deus envia Elias. E Elias, então, vamos reunir todo mundo no Monte Carmelo. Quando chega todo mundo no Monte Carmelo, a palavra de Elias foi só uma. Até quando vocês vão cochear, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue ao Senhor. Agora, se Baal é Deus, então segue ele. Ou seja, não dá para ficar em cima do muro. A Bíblia diz que o povo ficou calado, ninguém respondeu nada. Porque uma pessoa que não tem certeza do Deus a quem ele serve, ele não tem resposta. A Bíblia diz que eles ficaram calados, porque estavam divididos. Se eles verdadeiramente servissem a Baal, não, nós vamos servir Baal e pronto. Foi o que Elias falou. Se Deus é o Senhor, então segue o Senhor. Agora, se Baal é Deus, então segue ele, pronto. Decida. A Bíblia diz então que o povo não responde nada. E eles falam, então vamos fazer um negócio, vamos fazer um desafio aqui. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Nós vamos clamar aqui, vamos fazer o altar, vamos fazer, cada um separa o sacrifício, porque é a lei do sacrifício, cada um faz o seu altar, levanta o seu altar, sacrifica os animais. E na hora da oração, na hora de levantar o clamor, ninguém vai colocar fogo. Porque o certo é esse. A lei do sacrifício é essa. Fazia esse altar, pegava o animal, cortava ele, colocava a lenha no altar, colocava os pedaços do animal ali, aspergia o sangue e depois tacava fogo. Tacava fogo. Aí o altar, a fumaça subia e chegava até os céus. Representando o quê? Que Deus, né, recebeu o sacrifício. Só que a Bíblia diz que, ao invés de eles colocarem fogo, eles falou, olha, então a partir de hoje, mas hoje vai ser diferente. Cada um faz o seu altar como pede o ritual. Mas só que vai ser diferente. Não vai ser nós que vamos colocar fogo. Vai ser o Deus que é verdadeiro. Esse é que vai mandar fogo. A Bíblia diz que eles oraram. Não resolveu nada como ia resolver mesmo. Porque só há um Deus que é verdadeiro. Está aqui nessa noite para nos abençoar. Está aqui nessa noite para derramar unção e graça sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia diz então que eles clamaram e nada aconteceu. A Bíblia diz que Elias então começou a zombar deles. Mas Deus deve estar viajando, deve estar dormindo. Começou a zombar deles. De repente não saiu nada, não deu grito, não resolveu nada. Aí chegou a hora de Elias. A Bíblia diz que Elias então levanta as mãos, olha para o céu do Senhor. Para que todo este povo saiba que só o Senhor é Deus. Derrama fogo, Senhor. A Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu a lenha, consumiu o holocausto, consumiu até as pedras que estavam lá, consumiu tudo. Aí a Bíblia diz que todo o povo caiu com o joelho em terra e declarou: só o Senhor é Deus. Você pode declarar nessa noite: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, se Ele é Deus, então aplauda e glorifique o nome dEle nessa noite. Aleluia. Aí a Bíblia diz então que o povo reconheceu que o Senhor era Deus. Aí o que Elias falou agora? Temos que exterminar a praga que está em Israel. Quem que era a praga que estava em Israel? Os profetas de Baal. Eles que estavam semeando uma cultura, semeando, espalhando, contaminando o povo. Imagine se Deus, olha como é que Deus é tão tremendo. Tanta heresia que está sendo pregada aí fora. Tanta coisa errada que está sendo pregada aí fora. Tantas pessoas levando as pessoas a adorar um Deus falso. Imagine se Deus decide fazer como nesse dia. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos na época da graça. Aqui é a época da lei. Imagine se Deus decide fazer como nessa época aqui.
mandar fogo do céu e consumir todos os falsos profetas, consumir toda essa cambada que está contaminando o evangelho. Se Deus manda matar, como foi feito, Elias falou: manda matar todos os profetas de Baal. Eles que pegaram isso para começar a matar todos os profetas de Baal. Por quê? Eles não mataram, era olho por olho, dente por dente. Mataram os profetas do Senhor, então vai morrer. Então mandaram matar todos os profetas. E mataram. Quando matar todos os profetas, o calça frouxa, o Acabe, o que ele fez? Fofoqueiro. Mulher fazer fofoca já é feio. Homem piorou ainda. A Bíblia diz que ele chega na casa dele. Foi o que nós lemos. Vou ler o primeiro versículo. Olha, Acabe não foi mensageiro, não. Olha, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Chegou em casa, a mulher, você não sabe o que aconteceu lá no Monte Carmelo. Aquele tal de Elias lá, ó, clamou o Deus dele, aconteceu isso, e ele mandou matar todos os profetas, todos os nossos profetas, mandou matar todo mundo. Mas que a mulher ficou endemoniada. Ao invés do homem chegar em casa, se fosse um homem de Deus, porque eu calça frouxo, se fosse um homem de Deus, chegava em casa, bem, acabou esse culto a Baal, que esse Baal não é Deus coisa nenhuma. Estava lá no monte, profeta Elias clamou o Deus dele, os profetas de Baal clamaram, Baal não fez nada, mas o Deus de Elias consumiu todo o holocausto e se manifestou como um Deus verdadeiro. O calça frouxo chegou lá, não, Elias nem falou o que aconteceu, só falou o que aconteceu com os profetas. Olha, matou todos os profetas de Azé e de Baal. Esse cara ficou endemoniado, então mandou recado, mandou um mensageiro, vai lá e avisa para Elias, que tanto mal me faça aos deuses, porque ela servia vários deuses, ela não servia um Deus só, e o que ela servia também não era Deus. Me faça tanto mal aos outros deuses, se a esta hora amanhã eu não fizer com Elias o mesmo que ele fez com os profetas de Baal. A Bíblia diz que a mensagem chegou. E Elias então, a Bíblia diz para ele salvar a vida dele, e o que ele fez? Fugiu. Aí alguém vai, mas como assim? Por que ele não pediu a Deus para derramar fogo e consumir essa endemoniada? A Bíblia diz que Elias então, para salvar a sua vida, ele foge. Orou, caiu fogo do céu. Na hora que uma mulher ameaçou ele, perna para quem te quer. Porque Jezabel não era qualquer uma. Jezabel era uma endemoniada. Como diz um pregador por aí, não era os demônios que entravam em Jezabel, era Jezabel que entrava nos demônios, eles ficavam tudo endemoniado. De tão ruim que a mulher era. Ela era tão ruim que esse calça frouxa Acabe, ele chega para um homem chamado Nabote, e a diz que Nabote tinha uma vinha do lado do palácio. Ele chega para o Nabote, me vende essa vinha, me dá ela ou me vende ela. A diz que Nabote olha que não, isso aqui é herança do meu pai, não tem preço que pague. Sabe o que ele fez? Chegou em casa com um beiço, naquele beiço, como, aqueles meninos pirracentos. Chegou em casa, não quis comer, não quis beber. A mulher olhou para ele e disse: o que está acontecendo? Essa endemoniada falou: o que está acontecendo? Não é porque o Nabote tem uma vinha, eu pedi ele não quis vender, comprar na mão dele, ele não quis me dar. Ela falou: pode comer e beber, você vai ver que essa vinha vai ser sua. Sabe o que ela fez? Reuniu testemunha falsa, levantado falso testemunho contra esse Nabote, falando que esse Nabote tinha levantado falso testemunho contra Deus, contra o Senhor e contra o rei. O que eles fizeram? Foram lá e mataram o homem. Aí ela pegou: pronto, agora está aqui a vinha. Só que quando ele fez isso, Deus já mandou o recado: pode ter tranquilo, porque da mesma forma que vocês fizeram com Nabote, vai acontecer igualmente com vocês. Os cães vão lamber o seu sangue na terra. E foi o que aconteceu. Tanto ele quanto ela.
a Bíblia diz então que era ela que mandava. Então manda matar. Elias então foge. A Bíblia diz que no decorrer dessa fuga é onde começa o texto que nós lemos. A Bíblia diz que Elias, cansado da fuga, cansado de fugir, a Bíblia diz que ele deita debaixo de um zinco e ele começa a falar com Deus: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Por quê? Porque ele já ouviu falar de homens de Deus lá atrás que morreram por causa de pregar a palavra de Deus. Homens que morreram porque fizeram a obra de Deus. Ele disse: olha, eu não sou melhor que os meus pais. Tira a minha vida. Foi isso que ele falou com Deus: tira a minha vida. A Bíblia diz que Deus então falou com ele, porque aí é que está o X da questão. Elias entrou num quadro de fraqueza espiritual, porque ele fugiu. Não precisava ele fugir, mas ele fugiu diante da ameaça. Ele não precisava pedir a morte, mas ele pediu. Ele entrou o quê? Num quadro de depressão profunda. Só que ele falou com a pessoa certa. Ele falou com a pessoa certa. Ele falou com quem podia resolver. Ele falou com quem podia curar a alma dele. Ele falou com o próprio Deus. O segredo está aqui. Pastor, não posso falar com... Você pode falar com quem você quiser. Você pode relatar o seu problema para quem você quiser. Mas desde que primeiramente você apresente esse problema para esse Deus que pode mudar a sua história e fazer algo acontecer. Esse Deus pode. A Bíblia diz então que ele fala com Deus. E a Bíblia diz então que ele deita e dormiu. Quando ele dorme, que também é um dos sintomas da fraqueza espiritual, o apóstolo Paulo diz: olha, desperta tu que dormes. Isso é uma espécie de um sono espiritual. Paulo então estava falando acerca disso. E então Elias, ele dormiu. E de repente o anjo toca nele: Elias, acorda, moço, levanta. Levanta, Elias. Você vai ficar parado aí? Você vai ficar onde o adversário quer que você fique? Prostrado, entendeu? O anjo falou para ele: levanta. Elias ficou prostrado. Mais um dos sintomas da fraqueza espiritual, que a pessoa fica prostrada. A pessoa não consegue se locomover, ela fica parada, ela fica estagnada, a ponto de entrar nesse sono espiritual, nessa depressão espiritual. E Elias, então o anjo toca nele e diz: Elias, levanta. E o anjo fala com ele: come e bebe. Assim, quando ele olha para o lado, ele avista pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Diga pão, diga pão, e água. É tudo que nós precisamos para ser fortalecidos pelo Senhor. Diga pão, e água. Só isso, pastor? Diga só isso, só isso. Diga só isso. Pão e água. Por que pão? Entenda uma coisa. O pão, ele é uma comida, é um alimento universal. Todo lugar que você, todo país que você for, tem pão. Todo lugar. Pode não ter o mesmo preparo que tem em um lugar e outro, mas todo lugar existe pão. É por isso que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E todas as vezes que a Bíblia fala em pão, está falando da palavra de Deus. Então, para nós vencermos a fraqueza espiritual, é preciso pão. Diga pão. Diga palavra de Deus. Palavra de Deus.
não tem como vencer as crises espirituais, não tem como vencer as fraquezas espirituais, se não nos alimentarmos com o pão vivo que é esta palavra. É por isso que Jesus disse: nem só de pão, o pão físico, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, todo pão que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar. O pecado, ele tem esse poder de escravizar a pessoa. Tem esse poder. Mas o salmista diz: olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos livrar dos laços do pecado. Uma alma entristecida é falta de pão. Diga: pão. Palavra de Deus. O profeta Jeremias, ele fala com Deus dessa maneira: Senhor, achadas as tuas palavras, achadas o quê? Palavras, ou seja, o pão, achadas as tuas palavras, logo as comi, porque me foram alegria e gozo para a minha alma, para o meu coração. Então a importância da palavra de Deus na minha e na sua vida é que vai nos manter de pé, mediante os ataques, mediante as afrontas, mediante as circunstâncias adversas dessa vida. Palavra de Deus. É essa palavra que tem o poder de mudar a história, minha e sua, em nome de Jesus. E o segundo elemento que ele diz é água. Diga: água. Diga: água. Quando a Bíblia fala de água, ela está falando da presença do próprio Deus, a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus encontra com uma mulher numa fonte chamada Poço ou Fonte de Jacó, em algumas traduções. E a Bíblia diz que ali que Jesus então olha para aquela mulher: dá-me de beber. A Bíblia diz que a mulher olha para ele e diz: olha, mas como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou samaritana. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, tu lhe pedirias água e ele te daria água viva. Porque essa água que você beber, você vai tornar a ter sede, mas a água que ele lhe der, que eu lhe der, se formará no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele estava falando que da presença do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem opera essa limpeza, essa purificação no nosso interior, porque a água, um dos recursos, principalmente nessa época de calor, é recomendado que se beba o quê? Muita água. Água serve para o quê? Para hidratar o ser humano. E o Espírito Santo, ele hidrata a minha alma, ele trata a sua alma. Uma alma sem o Espírito Santo, ela entra em processo de desidratação, e isso pode levar à morte. Se tirar a água da terra, acabou a raça humana. E se tirar o Espírito Santo da vida do cristão, acabou. A Bíblia diz que Sansão, ele foi feito de palhaço, foi feito de escravo, foi feito de prisioneiro, foi humilhado, porque perdeu a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele ficou brincando com a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo dava a ele uma força sobrenatural. A Bíblia diz que com a força do Espírito Santo ele matava leão, ele rasgava leão no meio como se fosse uma folha de papel. A Bíblia diz que cheio do Espírito Santo ele carregava um portão nas costas e lançava aquele portão
matou 1000 homens com uma mandíbula, com uma queixada de jumento. Eu gosto sempre de acrescentar essa parte. Se com uma queixada ele matou 1000 homens, e se ele joga o burro inteiro? Matava era todo mundo. Tudo isso por causa da presença do Espírito Santo. Só que ele se encontrou, como eu disse, ele fez uma aliança que não agradou a Deus. Ele começou a se apaixonar por uma mulher chamada Dalila. E a Bíblia diz que Dalila era do povo dos filisteus, inimigos do povo de Deus. A Bíblia diz então que essa Dalila começou a seduzir, e a Bíblia diz que chegou num ponto que ele ficou brincando com ela. Olha, a minha força consiste nisso. Aí ela virava para ele: mas você tem que abrir o seu coração para mim, você não diz que me ama, você tem que me dar uma prova de amor. Já viu isso? Tantas pessoas que caem nessa armadilha. Me dá uma prova de amor. Está cheio de gente que recebeu uma prova de amor, hoje estão sofrendo por aí. E a Bíblia diz que ela fez isso com Sansão. Me dá uma prova, você não diz que me ama? Onde está a sua força? Aí o Babaquara ficou brincando com a presença de Deus. Falou: não, minha força está nos meus cabelos, nunca foi cortada, mas nunca passou na vara da minha cabeça. O dia que cortar as tranças, eu perco a minha força, eu serei como um homem normal. Aí no dia que ele entregou o coração para ela, aí que foi o problema. A Bíblia diz que nesse dia o Espírito Santo foi embora. E a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo tinha ido embora. De repente, ele deita, e olha, por isso que eu estou falando de sono espiritual. A Bíblia diz que ele deita entre as pernas dela e dormiu. De repente, ele escuta o grito: Sansão, aí vem os filisteus. Quando ele levanta, é onde a Bíblia diz: ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais nele. A Bíblia diz então que eles cortam o cabelo dele, ela corta o cabelo dele, e eles furam os 2 olhos dele, e ele é feito de palhaço. Tudo isso porque brincou com a presença de Deus. Então não brinque com a presença de Deus, muito pelo contrário, anseie ser cheio da presença do Espírito Santo. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então que o desejo da sua alma é que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja fortalecido pelo Espírito Santo. Então o pão é a palavra e a água é a presença de Deus habitando em nós. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E como essa palavra tem efeito de limpar a nossa alma? É através da presença do Espírito Santo. Através da presença do Espírito Santo. Porque só conhecer a palavra e não ser cheio daquele que liberou a palavra também não surte efeito. A Bíblia diz que houve um homem cheio do Espírito Santo, o profeta Eliseu. O profeta, ou seja, o apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo. Aonde ele chegava, os demônios tinham que bater em retirada, tinham que sair fora. Por quê? Porque chegou um homem cheio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que teve um grupo de homens que viram Paulo expulsando demônio, viram Paulo orando para as pessoas serem curadas. De repente, não, nós também podemos fazer isso. Vai pensando. Nós também conhecemos. Não, vamos lá. A Bíblia diz que eles chegaram diante de um endemoniado e viraram para o endemoniado. O demônio, na verdade, estava no corpo do rapaz. Olha, eu te mando embora, em nome do Jesus que Paulo prega. Olha o que o demônio falou na boca daquele homem: eu sei quem é Jesus. É triste isso, né? O próprio demônio falou: eu sei quem é Jesus. Tem gente que está diante de Jesus e não sabe quem ele é. A mulher samaritana foi isso. Jesus falou: olha, se você soubesse quem é que te pediu, a mulher estava diante de Jesus e não sabia quem ele era, até ele se revelar para ela. Então essas pessoas ainda não conhecem Jesus. Ele falou: olha, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? A Bíblia fala que aquele endemoniado agarra aqueles homens, dá uma coça neles
E eles fogem com a roupa toda rasgada e todos feridos, ou seja, tomaram uma coça. Por quê? Estavam vazios do Espírito Santo. Até conheciam Paulo, até tinham conhecimento pela palavra acerca de Jesus, mas não tinham a presença. Então, a presença de Deus. Então, procure se encher do Espírito Santo. Amém? Coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus.